Olá para você, seja muito bem-vindo. Esse é o programa Alego Entrevista da sua TV Alego. Nessa edição, estamos recebendo aqui nos estúdios o secretário estadual de Saúde, Ismael Alexandrino. Secretário, muito obrigado pela presença, muito obrigado por essa entrevista. Eu que agradeço, Murilo, o convite. É um prazer estar aqui nesta casa, na Alego, e também sendo entrevistado por você, que sou um admirador desde o início do governo, uma das primeiras entrevistas. Obrigado pelas palavras, a recíproca é verdadeira. Secretário, até em função disso, nós estamos já no mês de maio, primeira quinzena do mês de maio, temos mais de 400 mil mortos pela Covid-19 em todo o país, temos mais de 15 mil mortos somente no estado de Goiás. Onde foi que nós erramos? Murilo, eu acho que é uma tendência natural do ser humano de buscar culpado, às vezes situações, às vezes pessoas, atribuir a erros e acertos, mas eu acho que a pandemia, ela deixa muito claro que ela pegou o mundo desprevenido. Nós vemos países como a Alemanha, que tem um nível de desenvolvimento absurdo, Estados Unidos da América, Itália, que teve parte da sua população idosa, dizimada. Fato é que não estávamos preparados, o mundo, para uma pandemia dessa magnitude, né? Então, obviamente que algumas questões poderiam ter sido diferentes, mas não existe um país em que o SARS-CoV-2 chegou que ele não foi avassalador. Existe algum ponto assim, eu vejo a crítica dizendo, se o governo federal tivesse se preparado melhor, se o Ministério da Saúde tivesse se planejado melhor, teríamos mais brasileiros vacinados neste momento do calendário. O senhor concorda, discorda? Olha, eu acho que tem dois aspectos que poderiam ter sido talvez um pouco diferentes, né? Óbvio, a condução de uma pandemia, ela ter comando único, isso é muito importante, né? E, obviamente, isso a gente não viu. E outro aspecto é a agilidade na vacina, né? Eu acho que o mundo ansiava por essa vacina, né? Nós temos aí diversas marcas, são mais de 100 trabalhos sendo executados no que tange o desenvolvimento da vacina. Então obviamente a gente fica, será se tivesse conseguido a assinatura lá em agosto da vacina? Mas isso acaba ficando no campo dos senões, das especulações e tudo mais. Então assim, apesar de que essa questão do comando central a gente sentiu falta, e aí cada estado, né, tentou fazer da melhor forma possível, respeitando as suas particularidades, mas essa questão da vacina fica essa expectativa, e se tivesse. Mas essa não foi a realidade, a gente precisa trabalhar com a realidade atual, né, que é de termos uma vacina no Brasil. Já estamos com 3 marcas, né? Recentemente, semana passada, a Anvisa liberou a Fiocruz para fazer a produção do IFA, que é o insumo necessário para produzir a vacina. Isso para a gente é um grande alento, é um grande avanço. Temos também o Instituto Butantan trabalhando aí na produção própria da Butanvac, né, que seria a vacina genuinamente brasileira, né? Então, acho que a gente olha para trás para buscar aprendizado. Nós precisamos viver com muita intensidade esse presente e projetar um futuro de ações muito proativas, assertivas e em defesa da vida. Ser assertivo, e o senhor citou também a questão da vacinação. Uma coisa que chama muita atenção é que não é um número pequeno de pessoas que se negam a tomar a vacina, que dizem que não vão tomar a vacina porque a vacina vai chipar a pessoa, porque a vacina ela é esquerdista, ela é socialista, ela é comunista. E aqui cabe lembrar, secretário, que esse negacionismo específico contra a vacina não é de agora com a Covid. Eu tenho acompanhado já há algum tempo a dificuldade que a Secretaria Estadual de Saúde tem para fazer com que pais irresponsáveis levem crianças de 0 a 5 anos para tomar uma vacina contra poliomielite. Como fazer numa situação dessa? Sempre teve uma grande mística em torno da vacina, né? Se falava antigamente que a vacina era utilizada para dizimar uma determinada casta, né, ou para idosos e tudo mais. Então a gente sempre teve essa guerra de informação em relação à vacina, mas a vacina foi a responsável por erradicarmos a poliomielite. A vacina foi a responsável
para até 2016 não termos sarampo. E a não vacinação possibilitou na América a retomada, América do Sul, a retomada da existência do sarampo, né? Então, a gente precisa de ter uma conscientização, e aí os formadores de opinião, né, a grande mídia tem um papel fundamental nisso, o pessoal da comunicação, de desmistificar isso em relação à vacina, que ninguém vai virar isso ou aquilo em relação à vacina, ninguém vai ser chipado por causa disso, mas que terá sim uma proteção extra para o seu organismo, terá sim uma proteção extra para a sua sociedade, que a vacina ela tem esse aspecto coletivo, não é só individual, e no que tange a Covid-19, ela será um instrumento de nos tirar deste contexto de pandemia. Secretário, pegando esse gancho aí, o senhor não acha que a grande mídia desenvolve esse papel? Se não achar, fique à vontade para discordar. O meu pensamento, a grande mídia faz esse papel, mas a gente tem que ser claro, tem que ser natural, temos que ser realistas. O presidente da República, ele sempre combateu a vacina e os seus seguidores são muito fervorosos, né? Parecem aqueles torcedores desses times de massa mais apaixonados, né? Nem vou citar times aqui para já não criar confusão com torcida, né? Mas assim, os seguidores do presidente são muito apaixonados e o que o presidente fala, eles seguem de olhos fechados. Isso é uma dificuldade, por exemplo, para o senhor que é médico, para a autoridade de saúde? Não, sem dúvida é uma dificuldade extra, né? Porque nós precisamos que os líderes, seja da nação, do estado, dos municípios, das entidades, sejam pessoas que estejam com ideias próximas da realidade. No que tange a vacina, nós que somos profissionais de saúde, temos a absoluta convicção que a vacina é a maneira mais eficiente, a maneira mais eficaz e é o que nos vai tirar da pandemia. Então essa questão, e lógico, o presidente da República, ele é uma voz absolutamente ativa e ele é exemplo para muitas pessoas. Sim. Mas no que tange a saúde, a gente precisa buscar as pessoas que são expert em saúde, né? Cada assunto tem a sua referência, né? Então, no que tange a saúde, a gente precisa olhar para os pesquisadores, para os cientistas, para os médicos e aí sim pautar as nossas ações. Vamos entrar um pouco na seara política, afinal de contas a TV Alego é da Assembleia Legislativa de Goiás, que é uma casa política. O governo de Goiás tem um alinhamento muito forte, muito próximo com o governo federal. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, é muito aliado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Deixa eu pegar um exemplo aqui. O Hospital de Campanha de Águas Lindas, no entorno do Distrito Federal. Foi inaugurado lá no primeiro semestre de 2020, ainda com a presença do então ministro da Saúde, Henrique Mandetta, funcionou, atendeu. Ali em setembro, outubro, quando ele foi colocado, quando se foi, vamos dizer assim, desmontar o hospital, porque ele é um hospital de tenda, se eu estiver enganado, o senhor me corrija, o senhor mesmo foi pessoalmente a Brasília pedir que continuasse o Hospital de Campanha de Águas Lindas, atendendo a cidade, atendendo a região. E mesmo com todo esse alinhamento, mesmo com a sua presença lá no Ministério da Saúde, o máximo que o Ministério fez foi dar mais 30 dias para esse hospital. Isso não frustra, não? Mesmo diante de um alinhamento político, secretário? Bom, claro que no aspecto político, né, a gente esperava, em relação a isso, né, uma certa sensibilidade a mais, né? Agora, neste aspecto eles acabaram jogando para um parecer técnico. Foi um parecer técnico da diretoria hospitalar de urgência e no parecer técnico que eu fui pessoalmente ter uma reunião com o secretário executivo à época, ele deixou muito claro que naquele momento nós estávamos em queda sustentada. Ali no início de setembro, começamos a nossa queda sustentada assim que iniciou setembro, né? Tivemos a última semana de julho muito alto, um platô em agosto e, de fato, o mês de setembro foi uma queda sustentável. Só que nós que estamos habituados a estudar vírus, estudar pandemias, sabíamos que em algum momento, mais cedo ou mais tarde, poderia ter uma exacerbação novamente, que alguns chamam de segunda onda, né? Então nós pedimos essa dilatação e naquela ocasião, no dia 18 de
setembro, foi negado tecnicamente e concedido, como o senhor disse, mais 30 dias, o que estendeu, o que era para interromper 22 de setembro, interrompeu 22 de outubro. E de fato, em 22 de outubro, estava no momento mais baixo, né, de taxa de ocupação. E aí a área técnica olhou para isso. Só não considerou que para se enxergar a pandemia precisa de olhar um tempo mais dilatado. E aí, de lá para cá, naturalmente, como a gente tinha programado algumas aberturas, nós fizemos, mesmo sabendo que estávamos com quantitativo baixo, fizemos as aberturas que estavam programadas. E hoje nós temos, um número muito maior do que aqueles 200 leitos à época daquela unidade. Então, assim, óbvio que as decisões elas têm aspecto técnico, mas elas têm aspectos políticos também, né? E apesar desse alinhamento no que tange a condução da saúde, né, a gente percebe que há algumas divergências de opinião e de comportamento. Tem tanto aspecto político que há no Senado da República uma CPI já em funcionamento para justamente investigar as questões da Covid-19 no Brasil, não é isso? A pergunta agora, secretário Ismael Alexandrino, é a seguinte: neste governo foram 4 ministros da saúde, isso. Mandetta, depois Nelson Teich, Eduardo Pazuello, um general, e agora o Queiroga. Quando Mandetta, Teich e Queiroga, médicos, Eduardo Pazuello, um general do Exército que tem especialidade em logística. Quando alguém que não é da medicina, alguém que não é da área de saúde, assume um Ministério da Saúde, como é que a comunidade científica recebe isso? Olha, inicialmente, e aqui eu estou falando como médico isso. E não somente como secretário de Estado, com uma certa estranheza, né? Mas eu costumo dizer que cada gestão tem a sua importância no seu tempo, inclusive para aquilo que nós não devemos seguir, né? Mesmo que seja um exemplo de não se deve seguir isso, tem essa importância. Infelizmente, isso acontece no âmbito de uma pandemia. E no âmbito de uma pandemia, isso significa exacerbação dela, retração dela, e exacerbar ou retrair significa vidas perdidas, né, ou vidas preservadas. Então, é inegável que estarmos no 3º ano de gestão desse momento eleitoral e estarmos no 4º ministro, isso dificulta, porque por mais que haja conhecimentos específicos em determinadas áreas, por mais que haja uma equipe que já está por ali e transmita conhecimento, até haver a apropriação desse conhecimento todo e um alinhamento com todos os 27 estados, considerando o Distrito Federal, e os mais de 5.000 municípios, isso demora, né? Então, é inegável que essa troca, essa descontinuidade, ela dificultou e dificulta, né, a gestão da saúde no âmbito nacional. Recentemente aqui na casa, o senhor esteve na Comissão de Finanças aqui da Alego, e o deputado Rubens Marques o perguntou se Goiás está preparado para uma possível 3ª onda, como seria. O senhor fez até uma fina ironia, dizendo que é pergunta de vestibular, não é isso? Mas eu, como entrevistador, eu entendo a pergunta dele, é porque até agora o senhor acertou todas. As ondas que tivemos no ano passado, o senhor acertou, e eu me lembro perfeitamente quando em fevereiro desse ano o senhor dizia assim, março e abril vamos sofrer muito. E isso, assim, lógico, é pelo que o senhor está vendo, né, pelo que está acontecendo no estado de Goiás, não só na região metropolitana de Goiânia, mas em todo o interior. Eu pergunto, outro dia eu estava vendo uma reportagem também que sempre é assim. Primeiro fato real, né? O Réveillon provocou aumento do caso de Covid. O Carnaval provocou aumento de casos de Covid. Dia das Mães também vai provocar aumento, vai provocar pico de casos de Covid. Vamos ter uma 3ª onda, na sua visão? Olha, Murilo, eu acho o seguinte, a questão da 3ª onda é algo que a gente até espera, mas eu não atribuiria ela ao Dia das Mães, naturalmente. Uma pandemia não é feita de um ou outro aspecto isoladamente. Mas quando a gente olha para outros países e olha o comportamento do vírus e vê, por exemplo, uma cepa da África do Sul
que ela não é sensível à vacina da AstraZeneca. Quando a gente vê uma cepa da Índia que está matando de forma registrada, pode ser que tenha até o dobro disso de forma não registrada, 4.000 pessoas por dia em um país que não tem um sistema único organizado como o nosso, dá um certo frio na barriga, né? E a gente acaba achando que a terceira onda ela será inevitável. Então o que que nós pensamos em relação a isso? Eu acho que em meados do segundo semestre deve ter sim uma exacerbação novamente, ali no final do mês de agosto, primeira quinzena de setembro, mas eu tenho a expectativa, por ter parte da população, grande parte, já vacinada e a gente sabendo lidar um pouco melhor com isso, tanto como profissional de saúde quanto como sociedade, que ela deve se assemelhar e talvez em menor escala em relação à primeira onda. Eu acho que ela não será, a não ser que surja uma cepa absolutamente diferente em agressividade e transmissibilidade e que não seja suportada pela vacina, que tenhamos uma exacerbação no nível da segunda, que foi até mais do dobro do que a primeira. Então, eu acho que teremos sim no segundo semestre, mas nós temos grande expectativa em sabermos conviver e lidar com ela, né, melhor do que foi a primeira. Só para pegar esse gancho, o estado de Goiás tem cerca de 7 milhões e 200 mil habitantes. Pelo seu conhecimento, pelo seu traquejo, por conduzir essa pasta, talvez a pasta mais importante do governo de Goiás hoje, dá para se fazer uma previsão de quando, se não todos, mas a maioria dos goianos estará vacinada contra a Covid? Olha, nós estamos aí com aproximadamente 20% das pessoas vacinadas, né? E são os grupos mais críticos, estamos entrando agora, finalizando os 60 anos, entrando no grupo das comorbidades, que tem 616 mil pessoas. Então eu acho que se mantiver essa programação de entrega de vacinas, dentro de 1 mês e meio nós teremos exaurido esse grupo, esgotado esse grupo de comorbidades e avançando em outros grupos. Então, até mais ou menos agosto, início de setembro, eu acho que a grande parte da população vulnerável estará vacinada. A gente desconta aí as pessoas abaixo de 18 anos, né, que não tem teste de vacina sobre elas, exceto a da Pfizer, que está acima de 12, mas é um grupo da população que a priori não está do grupo de risco, mas eu acho que em setembro a gente vai ter uma grande parcela vacinada. Tomara, né? E quanto antes melhor, né, secretário? Tomara que até se antecipe essa previsão, né? Secretário Ismael Alexandrino, secretário de Saúde, muito obrigado pela presença aqui nos estúdios da TV Alego, muito obrigado por essa entrevista. Obrigado, Murilo. Repito, é uma grande satisfação estar sendo entrevistado por você e aqui na TV Alego, né, casa dos representantes legítimos da nossa população, né. Eu deixo um grande abraço, né, como secretário de Estado da Saúde e faço votos que aqueles que estão nos assistindo possam ter o cuidado necessário para que junto conosco possamos preservar vidas. Muito obrigado. A gratidão é toda nossa, muito obrigado mais uma vez pelas palavras, muito obrigado pela entrevista. Bom, o seu programa Alego Entrevista fica por aqui. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu apoio, pela sua atenção e até nosso próximo encontro.